Fala pessoal, hoje nós vamos ver um novo assunto, vamos ver um pouquinho sobre o processamento mínimo de hortaliças. Obviamente esse assunto ele trata não especificamente da produção, mas de um processo de pós-produção. Então você tem a hortaliça já produzida e você quer tentar modificar a forma tradicional de comercialização desse produto. Ou você quer agregar valor a uma parte daquele produto que você produziu. Então, aqui no processamento mínimo de hortaliças, a gente vai ver como fazer isto, tá bom? Este assunto ele é dividido em 5 partes. Aqui na primeira parte, nós vamos abordar um pouquinho sobre a introdução e vamos ver aqui as vantagens e desvantagens, tanto para o produtor, quanto para o distribuidor, quanto para o consumidor, a respeito dessa forma de comercialização, essa forma de processamento das hortaliças. Então vamos lá. Primeiro, uma definição aqui do que é processamento mínimo de hortaliças. Então, produtos minimamente processados são frutas e hortaliças que passaram por processos de lavagem, higienização, processamento físico e foram embaladas prontas para o consumo. Então, na imagem aqui à direita, a gente vê vários tipos de hortaliças que acabaram de ser processadas, ou seja, que foram lavadas, foram higienizadas, foram submetidos a uma solução de hipoclorito de sódio, passaram por processamento físico, ou seja, foram cortadas e vão agora ser embaladas, como a gente vê aqui na imagem à esquerda, e ficar disponíveis lá na gôndola do supermercado para o consumidor poder comprar, e a ideia é que ele compre isso, abra a embalagem e coma. Então a gente vê aqui diversos tipos de hortaliças, Então a gente vê aqui feijão vagem, cenoura, a gente vê a couve-flor, parece que aqui é a couve de Bruxelas, Vemos aqui alguns quiabos também, Já preparados, E inclusive padronizados para serem colocados nessas embalagens para comercialização. Então vamos lá, essa técnica visa tornar hortaliças e frutas mais atrativas para o consumidor, o que depende de uma série de fatores. Então, para que ela seja atrativa para o consumidor, a escolha da matéria-prima ela é essencial, ela é primordial. Então, a matéria-prima é que vai atrair o consumidor para a compra ou não daquele produto. É a questão do cuidado da higiene, a confiança naquilo que está sendo comprado. Então, a questão de se desenvolver uma tradição com relação à marca, o respeito da marca ao consumidor, isso é extremamente importante. E a questão da apresentação final do produto. Então, nós vimos no slide anterior aquela imagem, aquela embalagem com várias hortaliças divididas dentro de uma embalagem. Então aquilo é muito atrativo para o consumidor, colorido, e o produto com uma ótima aparência física, mostrando bastante cuidado aí com relação à questão da higiene. Então nessa tabela aqui tem alguns grupos de hortaliças que podem ser minimamente processadas, e aqui à direita nós vemos as hortaliças, alguns representantes de cada um desses grupos. Então vamos lá, as hortaliças folhosas, alface, rúcula, a couve de folha, repolho, agrião, são hortaliças folhosas que são amplamente trabalhadas no processamento mínimo. Raízes, como cenoura, beterraba, mandioquinha salsa, batata doce. Hortaliças fruto, como pepino, feijão vagem, pimentão. Inflorescências como couve-flor e brócolis, são algumas das hortaliças que são processadas minimamente. Então, o processamento mínimo, a ideia dele é oferecer um produto de qualidade, É aí que vai atrair o consumidor, a conveniência. Por que a conveniência? Porque hoje, quando a gente olha para as famílias, a maior parte das famílias elas são integradas aí por uma pequena quantidade de componentes, de pessoas. Então, às vezes você tem lá um casal, às vezes um casal com um filho, 2 filhos, e muitas vezes aí pessoas solteiras vivendo sozinhas, Então, quando a gente vê, por exemplo, hortaliças como a abóbora, que quando você vai ver na gôndola do supermercado, a hortaliça ela é muito grande, a abóbora é muito grande. Se a gente não vender essa abóbora fracionada,
Essas pessoas, às vezes esse grupo de pessoas, essa nova formação de famílias, deixa de consumir aquele produto, porque se comprar ele, tem que consumir ele durante vários dias até que o produto acabe. Então, a ideia é você fornecer um produto em menor quantidade, para que 1, 2, 3 pessoas possam se alimentar daquilo uma vez, mas também é que você dê uma praticidade para a utilização daquela hortaliça. Hoje é tudo a condição, que o homem está se colocando é de muita rapidez com relação à execução das atividades diárias. Então, quando você perde muito tempo para preparar um determinado tipo de alimento, as pessoas deixam de consumir esse tipo de alimento. Então, quando você fornece um produto já pré-preparado, ou preparado para o consumo, as pessoas tendem a comprar, nem que elas paguem um pouco mais caro por esse tipo de produto. Maior rentabilidade aos produtores, porque muitas vezes o produtor ele pode pegar aqueles produtos em que ele não vai alcançar um bom preço de comercialização a granel, e ele pode pegar e transformar esses produtos, fazer um pequeno processamento nesses produtos e agregar valor, aumentar a sua rentabilidade, agregar valor a esse produto. Com isso acaba contribuindo para esse ponto aqui, que é a fixação da mão de obra nas regiões produtoras. Então, se o produtor ele consegue ter uma maior rentabilidade daquilo que ele está produzindo, ele não tem o porquê querer sair sair do campo. Ele vai querer ficar lá naquela região, naquela área. Facilita o manejo dos resíduos sólidos, reduz a quantidade de lixo produzido. Não sei se vocês sabem, mas aí cada 2 quilos de hortaliças produzidas hoje, a grosso modo, 1 quilo é jogado fora. Então, o processamento mínimo ele ajuda a minimizar esse problema com os resíduos. Então, por exemplo, a gente falou a respeito da questão da abóbora, na questão da conveniência. Mas imagine imagine uma abóbora, às vezes ela está com broca, está furada, brocada, tem uma parte dela estragada. Um processamento mínimo, a gente pode seccionar essa abóbora, descartar aquela parte que está estragada e podemos beneficiar, cortar, limpar, higienizar aquela outra parte que não tinha nenhum tipo de problema, podemos embalar esse produto e comercializar normalmente, entendeu? Sem alteração nenhuma de sabor. No caso de frutos, dei o exemplo da abóbora, permite a avaliação imediata de sua qualidade interna. Então você pode descartar aquilo que não presta, aquilo que está brocado, que está estragado, e você consegue utilizar o resto do produto sem nenhum tipo de problema. Existem algumas vantagens e desvantagens que são importantes. Essas vantagens elas vão ser separadas aqui para o produtor e distribuidor, e a gente vai falar algumas vantagens também para os consumidores. As desvantagens a gente vai abordar de forma geral para esses 3 grupos, que estão envolvidos mais diretamente aí com o processamento mínimo das hortaliças. Então vamos lá. Para o produtor e distribuidor, o processamento mínimo pode resultar nas seguintes vantagens. Então, a agregação de valor ao produto. Isso é muito importante, Então, você vai submeter aquela hortaliça a mais algumas etapas antes da comercialização, então é necessário que algum valor seja agregado. Não seja só com relação à questão de atrair o consumidor para comprar aquilo. Você tem que mostrar para o consumidor que aquele produto tem boa qualidade e que ele pode pagar um preço, que vai ser compensador pagar um preço a mais por aquele produto que ele está comprando. A produção e distribuição é mais racional, você pode produzir menos, você vai ter menos perda, então você consegue produzir menos e distribuir de forma mais equacionada o seu produto no mercado. Você não precisa de grande infraestrutura, de grande estrutura para o transporte desse produto, para colocar esse produto na gôndola do supermercado. Você pode ter estrutura menor, você pode ter um veículo menor, desde que ele seja refrigerado. Redução de perdas durante o armazenamento, isso é extremamente importante, porque uma vez que a gente consegue abrir o produto,
né, e descartar aquelas partes que estão estragadas ou as partes que não estão boas num determinado produto, você consegue reduzir as perdas, né, quando esse produto está na gôndola do supermercado. Redução de custos de transporte, manipulação e acomodação do produto nas prateleiras. Então, como você coloca só um produto de boa qualidade na prateleira, você acaba, né, possibilitando aos consumidores terem acesso a um produto, né, mais uniforme em termos de qualidade. Para o consumidor, existem algumas vantagens que são importantes. Então, a principal delas aqui é a maior praticidade no preparo dos alimentos. Então, a ideia do processamento mínimo, a gente viu lá naquele primeiro slide, né? Fornecer um produto já preparado para o consumidor, né? Então, em algumas regiões do mundo, esse processamento mínimo ele já está muito desenvolvido. Então, por exemplo, você chega em alguns supermercados nos Estados Unidos, a maioria dos supermercados nos Estados Unidos fornecem, por exemplo, hortaliças minimamente processadas, né? Alface e cenoura são os grandes destaques. Eu tive a oportunidade de estudar, né, de fazer uma parte do doutorado nos Estados Unidos, e durante esse período, esse ano que eu tive por lá, a gente ia ao supermercado e via muitas vezes, muitas situações, as pessoas pegando, por exemplo, embalagens de cenouras minimamente processadas e abrindo essas embalagens no supermercado e comendo, ingerindo essa cenoura no próprio supermercado, entendeu? Alface a gente via muito também, né? Várias marcas de alface, as alfaces já todas soltinhas, lavadas, todas preparadas já para o consumo dentro das embalagens, né? Então, a ideia do processamento mínimo é essa. A pessoa não precisa chegar em casa e lavar aquele produto, né? Picar aquele produto. Não, ela já vai no supermercado, já compra, é só chegar em casa, abrir a embalagem e comer. Daí vem a questão da maior praticidade no preparo, né? Essa é uma grande vantagem para o consumidor. Vejam, a ausência de desperdício devido ao descarte das partes estragadas. Então, esse descarte de partes estragadas já foi feito durante o processamento, né? Então, o consumidor ele tem que ter a garantia de que tudo aquilo ali que ele comprou, que está dentro da embalagem, ele está bom para o consumo. Se não tiver bom para o consumo, ele vai descartar. Então, se ele vai descartar, não tem o porquê comprar um produto minimamente processado, né? Ele, além de ter pago mais caro, ainda tem que descartar a parte do produto. Então, tem que prestar muita atenção, né? Então, não pode haver desperdício. Tudo o que tiver dentro da embalagem, ele tem que estar bom para o consumo. Compra de menores quantidades. A gente deu o exemplo anterior aí das famílias, né? Então, hoje as famílias são cada vez menores. Então, não justifica muitas vezes você comprar aí uma abóbora de 1, 2 quilos, né? Às vezes para uma refeição, as famílias... uma boa parte desse produto poderia estar sendo jogado fora, né? Então, com o processamento mínimo, você consegue equacionar, você consegue vender embalagens aí com 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas, para suprir a necessidade de refeição, né? da alimentação de uma família para uma refeição. Então, abriu a embalagem, preparou aquela determinada hortaliça, no caso da abóbora, geralmente tem que cozer, né, para favorecer a questão do consumo, mas aí serviu ali naquele almoço, naquele jantar, acabou, né? A hortaliça já cumpriu o seu papel ali naquela alimentação. Outra aí, a maior segurança na aquisição de hortaliças limpas e embaladas. Tá? Isso aqui é uma vantagem para o consumidor, mas a gente tem que ter o pé atrás aqui. Com relação a esse ponto, a essa vantagem. Então, o consumidor espera isso, né, que ele vai ter segurança, que ele vai ter confiança, que ele vai poder abrir a embalagem e vai poder consumir. Isso acontece e é uma realidade em alguns países do mundo. No Brasil, eu ainda sou um pouco reticente com relação a isso. Em vários estados, né, se for em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a gente encontra essas hortaliças minimamente processadas. Só que eu já conheço vários casos de pessoas
que consumiram essas hortaliças e acabaram de alguma forma ficando doentes, né, com problemas intestinais, porque elas não foram higienizadas da forma que deveria ter sido, né, que deveria ter sido feito. Então a gente tem que ter, né, tem que ter o pé atrás com relação à questão da segurança. É sempre interessante, ainda no Brasil, né, como a gente não tem muitas marcas no mercado, e geralmente as marcas que tem, elas são mais regionalizadas, é a gente fazer um processo de higienização, né? Ainda que as hortaliças estejam todas picadas, né? Todas preparadas às vezes ali para o consumo, a gente fazer um tratamento com hipoclorito de sódio, né? É interessante para evitar algum tipo de problema em termos de saúde. E a questão é que envolve também a questão da alta qualidade sanitária, né? Então, tanto a segurança aqui na aquisição quanto a alta qualidade sanitária, a explicação aqui é mais ou menos a mesma, né? Temos que tomar cuidado. É isso que o consumidor espera, então daí a ideia da gente desenvolver uma boa marca e colocar uma marca de confiança no mercado, para a gente conseguir alcançar essas vantagens para o consumidor. Possibilidade de conhecer a procedência do produto, isso tem a ver também aqui com a escolha de marcas. Então, hoje, né, qualquer tipo de produto que é comercializado no supermercado, ele tem que ter uma marca. E quando você tem a marca, você consegue rastrear, né, o local de produção dessa hortaliça, ou pelo menos o local de processamento dela, né, onde é que foi processado. E às vezes, em algumas situações, você pode até agendar a visita, marcar a visita nesse determinado local para conhecer, né, a forma de produção, né, para ver se o local efetivamente ele tem as condições sanitárias adequadas, para ver se as práticas de processamento mínimo elas têm sido realizadas, né, e você pode efetivamente consumir aquele produto sem preocupação. Bom, quanto às desvantagens dos produtos minimamente processados, elas são gerais, né? Tanto para o produtor, quanto para o distribuidor, quanto para o consumidor, que é o que? O custo mais elevado em relação ao produto convencional. Então, para o produtor é bom, né? Que ele vende, ele agrega valor ao produto, mas para o consumidor isso aqui acaba sendo ruim, né? Porque aumenta aí de 20% a 100%, né? O valor do produto final. Assim, a gente coloca como desvantagem, né, o custo mais elevado, mas é porque você tem mais etapas, você gasta com equipamentos, né, você gasta com mão de obra, mas às vezes para o consumidor, apesar dele pagar um pouco mais caro, às vezes pode ser vantajoso porque acelera muito o processo de produção daquele determinado alimento. Ou seja, ele consegue continuar comendo na sua casa com alguma qualidade, né, porque ele vai estar comendo legumes, hortaliças. Então ele consegue fugir muitas vezes de restaurante onde as refeições acabam sendo bem mais caras, né? Existe a questão da maior perecibilidade dos frutos processados do que os intactos, isso aqui, né, isso é real, né? E quando a gente secciona, por exemplo, frutos, né, na verdade qualquer órgão de planta, quando ele é seccionado várias vezes, ele aumenta muito a taxa de respiração dele. Então, quando aumenta a taxa de respiração, esses órgãos acabam, né, essas partes acabam consumindo a reserva. Quando consome a reserva, acaba perdendo o sabor, perdendo a qualidade. Então, a ideia desses produtos, né, é que eles sejam comercializados rapidamente, né? Também tem a questão do maior risco de contaminação por patógenos. Então, quando o produto ele é seccionado, você tem mais partes expostas. Quando você tem mais partes expostas, o risco de contaminação ele acaba sendo maior. Daí a questão sanitária ser muito importante nesse processo de produção dos minimamente processados. E existe também a questão da desconfiança por parte dos consumidores. Então, nós vamos ver aqui nessa tabelinha, a gente vê aqui, né, as formas de apresentação, as formas de comercialização dos produtos no supermercado. Então a gente tem aqui a forma granel, né, aquela que é embalada, né, não é processada, tem que tomar cuidado com isso, né? É diferente uma hortaliça embalada de uma hortaliça pré-processada. Vejam, todas as hortaliças pré-processadas, elas são embaladas, mas nem toda hortaliça embalada, ela é pré-processada, tá? Então tem alguns pontos aqui que eu gostaria de destacar com vocês. Então,
as hortaliças a granel, por exemplo, né? 83% das pessoas preferem comprar a granel porque acreditam que seja uma hortaliça de mais qualidade, né, do que quando comparada aí àquelas hortaliças embaladas ou as pré-processadas. Então, as pessoas que compram a hortaliça embalada, 71,8% compram, né, das pessoas que compram hortaliça embalada, elas dizem que compram porque acreditam que ela tenha mais higiene, né? Com relação às hortaliças pré-processadas, quem compra mais, os 66,3% das pessoas que compram essas hortaliças, acreditam que ela tem mais praticidade de uso. Então a gente viu lá, né, uma das vantagens do pré-processado é justamente essa, né, é conferir a praticidade para o momento de manusear essas hortaliças, né, facilidade no momento de preparar. Quem não compra os pré-processados, 35,3% diz que é por hábito, ou seja, tem o costume de comprar hortaliça a granel ou hortaliça embalada, né? Nunca tiveram curiosidade, né? Nunca tiveram vontade propriamente ali de comprar essa hortaliça pré-processada, ou seja, esse ponto é importante porque a gente pode trabalhar bastante nele, né? Principalmente em supermercados, né? A gente pode pegar e colocar vendedores, né? Tentar trabalhar numa prática de convencimento dessas pessoas de que esses produtos também têm bastante qualidade, né? E enaltecer as demais vantagens, principalmente a questão da praticidade para o consumidor. E um outro ponto importante também é que tem 26,5% das pessoas não acreditam que essas hortaliças tenham qualidade como tem a hortaliça a granel e a hortaliça embalada, né? Então eles têm um certo receio com relação ao manuseio por outras pessoas daquilo que elas vão comer. Isso também pode ser, né, melhor trabalhado aí com elucidação, né? Mostrar o processo de produção, como funciona. Daí a ideia, né? Daí a importância de se ter marcas confiáveis no mercado. Tem algumas referências bibliográficas aqui que foram utilizadas, nos baseamos também em alguns artigos. Então a gente chegou aqui ao fim dessa primeira parte, tá? E nós nos vemos aí na segunda parte desse importante estudo, tá bom? Abraço para vocês, até já!